Olá, muito boa tarde para você. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. O Espírito Santo te ilumine e nos ilumine também aqui, né, Fernando? Com boa certeza. tarde, terça-feira, Brasil Cristão começando. Boa tarde, Drica. Terça-feira é sempre bom, né? Exatamente. Sempre, todo dia é bom. Mas terça-feira é o dia da nossa catequese. E crescer no conhecimento de Deus é o que a Escritura manda a gente fazer, né? Você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E aí a Sagrada Escritura vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Toda terça-feira a gente propicia a você o conhecimento daquilo que o Senhor revelou, aquilo que a igreja, o magistério, custodia e transmite, para que você, conhecendo mais, ame mais, busque o Senhor, na certeza de que Ele se deixa encontrar, Drica. Exatamente. E hoje nós estamos convidando você, eu já convido sempre a você pegar o seu caderninho lá de catequese do Brasil Cristão. Faz uma etiquetinha assim, ó, catequese Cristão. Do Brasil Cristão, exatamente. E aí você pega o seu caderninho, porque hoje o assunto muito lhe interessa. Aliás, interessa a todo cristão. Ó, fala qual é o assunto, porque aí eles têm tempo de chamar todo mundo. Exatamente. Chama, sabe? Porque tem muita gente com muita dúvida disso daí, Drica. Vai ficar aqui na tela, o nosso diretor vai colocar em 3, 2, 1, o tema de hoje. Fica lá, Foi, vai lá. Ação demoníaca em debate. Hoje nós vamos falar quem são os demônios, como é que eles agem na vida dos seres humanos, o que eles são. Deus criou os demônios? Nossa, eu já tô aí, né? Exato. Você me fez lembrar daqueles programas. Quem são? Do que se alimentam? Né? Do que os demônios se alimentam? É verdade. Mas o tema é, de fato, importante, porque não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra principados e potestades, vai dizer a Sagrada Escritura. É sério o tema de hoje. Nós temos que começar a entender as coisas com olhos sobrenaturais. O problema é que quem vive na carne pensa as coisas da carne, discerne conforme a carne, mas quem vive no Espírito consegue enxergar para além do clima político, para além da crise econômica, além das discussões interrelacionais que nós temos. Existe, de fato, uma força pervertida e pervertedora. E nós precisamos conhecer a sua atuação para fazer frente a ele, porque a Escritura manda dizer, manda fazer isso, resistir-lhe, né? Resistir-lhe firmes na fé. Exatamente. A Escritura também diz para nós que o demônio ele nos ronda, não é? Como um leão. Como um leão. Já viu um leão querendo pegar a presa? Fica assim, ó, pronto para dar o golpe. E aí nós vamos clamar aquela que pode mais. Nós vamos clamar a Virgem Maria, porque ela esmagou a cabeça da serpente. E a promessa é que no fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Por isso, nós temos Nossa Senhora de Fátima aqui no cenário do Brasil Cristão. E nós vamos pedir a intercessão dela para nós começarmos então o nosso tema. Nesta terça-feira, contemplando o quarto mistério doloroso, Jesus que caminha para o Calvário carregando a tua cruz. E claro, né? Agradecendo a você que está fazendo parte desta campanha. Você que é um construtor conosco, construindo a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Agora, em pouco, eu estive lá na obra, né, gravando o próximo passo, né, na etapa da construção. E é muito bom ver, gente, as coisas nos lugares crescendo dia após dia. Daqui a pouquinho você vai ver como a nossa igreja vai estar erguida, linda, e um lugar de bênçãos para nós, né, Fernando? Construída, Drica, pela fé do povo de Deus no Brasil, que manifesta essa fé generosamente, responde generosamente ao apelo que o Espírito Santo põe no coração. Exatamente isso. Então vamos contemplar com devoção esta dezena, pedindo a Nossa Senhora que ela seja a nossa intercessora nos momentos de tentação, que ela tire de perto de nós os demônios que querem nos tentar, nos devorar, que ela seja a nossa mãe que esmaga, né, o mal que nos ronda, como ela esteve no caminho com Jesus durante todo o trajeto, enquanto Jesus carregava a sua cruz, Maria estava lá, acompanhando ele, olhando ele. Ali, vamos pedir que ela também esteja conosco neste dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Graças a Deus, agora sim, vamos dar início então ao nosso programa. Você é convidado a se juntar a nós na nossa bancada aqui. Nosso querido já está aqui, Padre, sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe e sejam bem-vindos todos que nos acompanham no programa de hoje. Gente, vamos começar então com a participação de vocês aqui no nosso programa de hoje. O tema de hoje, a ação demoníaca em debate, né? Nós vamos falar sobre esse assunto e queremos a sua participação. Não queremos fazer sem a sua participação. Então envie para nós o WhatsApp, mensagem, áudio, com dúvidas que você traz aí dentro da sua cabecinha santa. Envie para nós. 1999716 9915 está aqui. Esse é o telefone do nosso WhatsApp para você enviar mensagem. Rapidinho, né? Você pega o celular e já envie para nós as suas dúvidas. Se você já tem dúvidas, não precisa esperar o tema começar, né, Padre? Já vai enviando para cá agora. Se você quiser ligar, Drica, eu prefiro o telefone. Então, 19-3871-9620, você pode ligar e já enviar a sua pergunta também. Pode enviar seu pedido de oração para a gente também, que a gente vai rezar, colocar aqui para você, tá bom? O nosso desejo, né, Drica, quando a gente começou a pedir ao Espírito Santo a pauta para começar a abordar esse tema, a primeira coisa que vinha no nosso coração, Padre Douglas e Drica, era a gente trabalhar, porque nós falamos sobre os dons, né? Nós fizemos uma série sobre os dons, os carismas, e nós pensamos sobre o dom de libertação. O dom de libertação é essa graça enquanto carisma, né? Só que para a gente poder falar disso, nós precisamos dar um passo atrás e entender um pouco a respeito da ação demoníaca no mundo, né? Exatamente. Então esse foi o motivo pelo qual a gente colocamos esse tema antes, mas nós queremos chegar lá e fazer, então, já saiba disso, nós vamos fazer um programa sobre esse dom maravilhoso de libertação. Aliás, talvez muita gente não sabe, Padre, aquela série de documentos que o cardeal Suenens organizou e, né, escreveu,
chamados documentos de Malines, são 6 documentos. Um desses documentos é só sobre renovação carismática contra o poder das trevas. Né? O cardeal Ratzinger é o que faz o prefácio desse documento. E ele fala ali que uma das principais manifestações do movimento carismático foi colocar em relevo a realidade do reino sobrenatural e como as assembleias carismáticas, né, por causa da presença e da ação do Espírito Santo, o demônio não resiste ao ambiente. Exato. E se manifesta e sai. Coisa linda, né? E é importante porque, como toda terça-feira nós temos a catequese, é importante que essa catequese seja bem dada. Se vamos falar do dom de libertação, então vamos conhecer a criatura que nós queremos nos libertar. Exato. Antes disso, não é, padre? E a palavra de Deus diz que não é contra homens de carne que nós lutamos, embora nós tenhamos vistos aí, né, nós lutando uns contra os outros, existe um poder por trás de toda ação ruim, que é exatamente o demônio, e é por isso que nós precisamos conhecer também. Então, vamos começar do início? Vamos. Existem algumas manifestações de mal, Padre Douglas, que quando a gente vê, a gente percebe que sobrepassa a capacidade humana. É verdade. Quando você visita Auschwitz, quando você vê o que aconteceu, as desgraças que aconteceram, não vamos nem muito longe, no século XX, existem alguns níveis de maldade que sobrepassam a natureza humana. Padre Douglas, explica pra gente, acho que nós temos que começar aqui, né? Pra gente entender a natureza desses seres, explica pra gente a respeito da criação, né? Da organização, da ordem das coisas criadas. Sim. Nós professamos no Credo Niceno, logo no início, que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E a que nós nos referimos com essas coisas invisíveis? Bom, existem elementos criados, né, criaturas invisíveis, que estão tanto no plano racional como no irracional, né? Vamos citar, por exemplo, no plano irracional, Deus é o criador, por exemplo, do tempo. O tempo é uma criatura. Ela não é... Nós não podemos pegar, não podemos ver, mas o tempo existe, né? A sucessão de fatos. O espaço de maneira geral, é uma criatura divina e invisível, né? O espaço, tudo ocupa um espaço, mas o espaço em si, onde está, né? Então, são esses conceitos filosóficos. Agora, as primeiras criaturas racionais criadas por Deus são estes seres espirituais que nós chamamos de anjos, mas veja, a própria palavra anjo, ela é limitada para definir estes seres criados por Deus. Porque a palavra anjo vem do grego angelos, que é mensageiro. Então, nós estamos nos referindo a alguns destes seres espirituais criados por Deus que tiveram missões na economia da salvação, já com o ser humano, depois de criado, e vieram trazer mensagens. Então, mas veja, nem todos esses seres foram anjos no sentido de mensageiros. É uma mera função. É, uma função. E às vezes, até na igreja primitiva mesmo, muitas vezes quando fala ao anjo da igreja, às vezes está se referindo ao bispo, né? É. O anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Esmirna se referia ao bispo. Então, não existe um termo para definir estes seres. O que o catecismo da igreja diz que Deus criou uma multidão de seres espirituais, ou espíritos puros, que não são espíritos humanos, ou seja, espíritos que não foram criados para viver num corpo material. Então, foram criados inúmeros, incontáveis
segundo longeva tradição da igreja, existem tanto seres espirituais puros quanto são as criaturas materiais. Imagina. Então, ou seja, o universo, por exemplo, é infinito e material. Planetas, galáxias, estrelas. Existem seres espirituais criados por Deus para auxiliar a graça divina na administração, na manutenção de toda a criatura, até onde a criação alcança. Então, realmente não há como contar ou dizer quantos desses seres foram criados. O fato é que Deus os criou e os criou todos num único ato criador. Então, isso é um dado que precisa ser dito. Deus, ele não cria estes seres espirituais, nós vamos chamar aqui de anjos, porque é o termo com o qual nós estamos mais familiarizados. Deus cria os anjos, mas cria num único ato criador. Então, diferente da humanidade que está sendo criada ainda, ou seja, cada ser humano que nasce, cada ser humano que é concebido, é um novo ser humano criado ali, no instante da concepção. Com os anjos não foi assim. Deus criou, tendo em vista os tempos, né, desde a criação até o fim dos tempos, Deus contemplou quantos destes seres espirituais seriam necessários e os criou todos num único ato da criação. E esses seres espirituais, eles foram criados... Não tem anjo nascendo, então? Não tem anjos nascendo, não tem anjos sendo criados, nem demônios. Né? Não tem anjo caindo. A música que o Padre Marcelo gravou, né? Tem anjos voando, subindo e descendo em todas as direções. É subindo e descendo em todas as direções, mas sem alterarem a sua natureza. Aquilo que eles são, agora, permanece. Mas houve um instante, né? Um instante da criação, em que esses seres espirituais puros foram criados, dotados de inteligência, força, sabedoria, muito superiores àquela que seria dada aos seres humanos. Então, tente aqui você voltar no tempo muito antes de o ser humano ter sido criado. Antes de Adão e Eva terem sido criados, Deus criou essa multidão de seres espirituais e os dotou de força, sabedoria, inteligência, imortalidade, enfim, todos esses bens do espírito, bens espirituais, eles foram dotados. Todos eles com esses bens, a extremada potência que uma criatura pode possuir. Uma outra coisa que é importante ressaltar na criação destes seres espirituais, é que eles não foram todos criados numa mesma dignidade. Existe uma hierarquia, que, segundo também a tradição judaico-cristã, existem vários livros que nós podemos ir citando ao longo do programa, mas eu não vou parar para ficar citando, senão eu não desenvolvo o raciocínio. Mas tudo isso que eu estou falando tem escrito em muitas obras. Todos eles foram criados em hierarquias, ou seja, segundo a tradição, eles foram criados em 9 hierarquias, dependendo das funções que possuem junto ao Criador e às demais criaturas. Então, nós temos, para citar algumas dessas hierarquias, querubins, serafins, tronos, virtudes, dominações, potestades, principados, arcanjos, anjos, são essas as hierarquias. São 9. E veja, anjos é a 9ª hierarquia. Por isso que a gente evita usar o termo anjos para se referir a todas as 9 hierarquias. Porque um anjo não é um arcanjo não é um querubim, e um querubim não é um serafim. Então, anjos são aqueles seres espirituais criados por Deus. Os arcanjos a gente tem uma ideia, assim, a gente já conhece, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que tem um nome, né? Exato, que aparecem nas Escrituras, que são citados nas Escrituras. E em algum momento, tá? Isso tudo eu estou dizendo antes da criação da humanidade ainda. Em algum momento, de algum modo próprio destas criaturas, porque eles não são
criaturas materiais como nós. Então, o modo deles elaborarem raciocínio, o modo deles se comunicarem, eles com Deus e eles entre si, é muito diferente. Nós estamos falando de uma outra criatura. Como nós somos humanos e nós temos dificuldade de imaginar qualquer coisa que não seja corporal, física, então nós não temos muito como pensar, como ter o entendimento do modo como um ser espiritual puro existe. Porque quando eu digo anjo, você já imagina ele de algum modo, né? Talvez uma asa e tudo, mas tudo isso é figura, tudo isso são categorias imaginárias. Eles não têm isso em si. Explica quando a gente fala espírito puro, porque fica aquele conceito de pureza. O que significa? Sim, por bom. favor. Espírito puro não no sentido de pureza moral, né? De santidade. Ausência do pecado. Não. Puro no sentido, eu entendo aqui, o contrário de puro, não sujo, mas puro tendo como contrário composto. Então, por exemplo, eu e você somos espíritos compostos. Em que sentido? Nós temos alma espiritual contida num corpo. Então, nós somos compostos de corpo, alma e espírito, entende? Compostos. Nós não somos puros neste sentido, de que nós não temos um único elemento na nossa constituição. Perfeito. Estes seres espirituais são um único elemento. Não tem corpo, alma e espírito. Eles são apenas espíritos. Por isso que eu digo a expressão puros. Puros neste sentido. Os demônios, por exemplo, são espíritos puros no sentido de constituição, mas não são puros no sentido moral, porque eles pecaram, né, e estão privados para sempre da graça de Deus. E como isso se deu? Então, muito antes de a humanidade ser criada, de algum modo próprio a estes seres espirituais, Deus também os submeteu a uma prova. Como nós estamos sendo submetidos? Todos nós temos a duração de uma vida para nos decidirmos pelo amor de Deus ou não. Porque um dos atributos das criaturas racionais, quando Deus as traz à existência, é a liberdade. Então, com esses seres espirituais não foi diferente. Deus tudo cria para o seu amor, mas faz parte do modo de ser do amor a adesão livre a ele. Padre, você acha que Deus sabia que alguns deles iriam se rebelar? Sabia. Deus é providente, ou seja, na sua onisciência, não Quando ele existe... dá a liberdade, ele já dá a possibilidade. Sim. Agora, alguém pode fazer a pergunta atribuída aos anjos, né, aos seres espirituais, que se atribui também à humanidade. Então, por que Deus, sabendo, mesmo assim criou? Deus criou porque ele prefere o risco do amor do que o não amor. Ou seja, ele prefere a criatura existindo para amá-la do que ela não existindo pelo simples fato de que ela não vai amá-lo. E então, ele também sabe que só vai amar na liberdade. Exatamente. De então, existir, isso aqui já é um raciocínio filosófico. Existir é melhor do que não existir. Sim. O ser é melhor do que o não ser. Então, o que é melhor? Criar ainda que a criatura se perca ou não criar? Criar é melhor, ainda que se perca. Porque o amor leva a criar, o amor em Deus leva a criar. Então, Deus prefere o risco de existir uma criatura odiando-o do que, sabendo que ela vai odiá-lo, ele não criar. Veja, e com isso acaba sendo manifesta ainda mais o amor de Deus. Então veja que até as criaturas rebeladas manifestam a glória de Deus, o amor de Deus. Porque como nós saberíamos se Deus realmente ama? Olha, a prova de que Deus ama é que ele tolera trazer à existência até criaturas que vão odiá-lo. E mesmo assim, ele as criou, prova de que ele é amor infinito. De algum modo, esses seres espirituais também foram submetidos a alguma prova, se elas desejavam livremente amar a Deus. Agora, cada criatura ama a Deus na sua condição própria. Os anjos, né, os seres espirituais todos foram criados, de certa maneira, para amar a Deus, servindo a Deus naquilo que Deus desejava ser servido. E Deus desejava ser servido
por esses seres espirituais na manutenção da obra material criada. Então aqui nós temos duas escolas antigas cristãs, tá? Nós vamos ter o curso de patrística, depois nós vamos falar um pouco mais dele. No curso de patrística, com certeza, alguns dos professores vão mencionar que nós tínhamos no período da igreja primitiva duas escolas cristãs, né, intelectuais, escolas teológicas muito importantes, que era Antioquia e Alexandria. A escola de Alexandria tinha algumas teorias, não vou pormenorizar, mas vou dizer as duas teorias que embasam a provável queda de muitos desses seres espirituais. Em algum momento, Deus revelou a estes seres espirituais que ele criaria o ser humano. O ser humano, em termos de constituição, em termos de natureza, ele é um ser inferior a estes seres espirituais. Primeiro, pelo fato de ser composto. Eles são simples, puros, né? Eles têm uma constituição muito mais simples. E isso faz deles seres mais versáteis, mais ágeis, que glorificam com mais intensidade. Enfim, são raciocínios filosóficos em relação à constituição mais dessas criaturas. Muito mais inteligentes. Quer dizer, por exemplo, vou exemplificar aqui. Nós, seres humanos, a nossa inteligência, ela pode ser elevadíssima, mas ela demanda elaboração, processos de elaboração. Então, eu estou aqui explicando para você, eu estou colocando premissas, frases, um raciocínio para chegar a uma conclusão. O anjo... E fazendo uso de uma linguagem. Isso, de uma linguagem. Perceba que eu levo um determinado tempo. Está falando português. Uma determinada língua. Agora, veja, esses seres espirituais, eles não precisam disso. O único ato é algo que foge da nossa possibilidade de pensar, porque nós somos seres materiais, né? Mas um único ato intelectivo, o anjo já chega à conclusão. Ele não precisa elaborar um raciocínio. Então, por exemplo, raciocínio é algo de que o anjo não é dotado, porque ele não tem necessidade. Nós vamos chegar lá, mas já que está dentro do assunto aqui, então, aquilo que se diz do demônio, por exemplo, ele não pode ler os nossos pensamentos como os anjos que não se rebelaram. Anjos, não os demônios. Mas ele nos percebe. Ele percebe, é isso que o senhor está falando. Ele é perspicaz. Sem queimar muito o... Estou queimando já a etapa. É porque você está ansiosa. Mas nós vamos chegar lá. Mas ele tem uma perspicácia, uma sabedoria, uma capacidade de dedução muito superior à das criaturas humanas. Então, em algum momento... Voltando. Deus mostrou que criaria o ser humano, uma criatura bem mais delicada, bem mais frágil. Mas esta criatura, o ser humano, ela seria feita à imagem e semelhança do próprio Deus. E isso os anjos não têm. Eles têm atributos que existem em Deus, como inteligência, sabedoria, etc. Mas ser semelhante a Deus no sentido de se tornar filho, a adoção filial, isso Deus destinou à humanidade. Então, por mais superiores que sejam esses seres espirituais, eles foram criados, inclusive, para estar a serviço da humanidade. Não são filhos de Deus. Não. Claro que eles têm uma dignidade própria, né? Dizer, o anjo não é filho de Deus. Com isso eu não estou dizendo que o anjo é um ser inferior, que ele é um ser... Veja, ele não tem a necessidade dessa filiação. É uma condição criatural própria destes seres. Né? Você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que até quando a gente considera no âmbito da metafísica, eles são superiores a nós. Como que o padre estava falando. E a nossa capacidade de participar na criação. Deus deu isso ao homem e eles não. Sim. Então, veja, eles são filhos de Deus no sentido de que provém de Deus. E enquanto seres dotados de razão, de inteligência, então existe um tipo de filiação, mas não é na mesma dignidade do ser humano. Tanto que no livro do Gênesis, no capítulo 6, quando há um texto ali que diz que os filhos de Deus se encantaram pelas mulheres na terra. Não vai dar para interpretar esse texto, porque é um pouco complexo aqui essa interpretação. Mas não vai dar tempo. Mas os filhos de Deus a que o texto se refere aqui são os anjos.
filhos de Deus nesse Exatamente. sentido. Então, existe um grau de filiação, mas não é no grau da dignidade que Deus desejou para o ser humano. O catecismo da igreja é claro em dizer que o ser humano é a única criatura que Deus quis em si mesma. Os anjos mesmo, Deus quis para nós e por nós. E dependendo da hierarquia, ou Deus os quis para ele em ofícios gloriosos, então os querubins, os serafins, os tronos rodeiam a majestade de Deus e tem a função de adorar perpetuamente. A própria palavra querubim é plural no hebraico, né? Querubim, tudo que termina com im é plural. Querub é fogo. Querubim são fogos. Existem fogos que rodeiam, né? Fogos que queimam sem se consumir, que rodeiam o trono de Deus. Hebreus capítulo 4 diz, o trono de Deus, nosso Deus é um fogo devorador. Então, este fogo que rodeia o trono de Deus são os fogos, em hebraico, querubim, né? Serafim, também tem, cada um tem uma tradução. A escola de Alexandria, alguns autores da escola de Alexandria, iam mais além na sua teoria. Eles dizem que, provavelmente, em algum momento, Deus revela a estes seres espirituais que ele próprio, inclusive, desejava fazer-se um ser humano, que seria a encarnação. Mas é uma teoria de alguns de Alexandria. Orígenes, inclusive, defendia essa tese. Fato é que, seja por causa de Deus encarnado, porque aí eles teriam que adorar, uma vez que a função desses seres espirituais é adorarem a Deus, eles teriam que adorar um ser humano, ou, ainda que ele não tivesse revelado os dados da sua própria encarnação, mas ele revelou que o ser humano existiria e que seria imagem e semelhança e que deveriam ser servidos por muitos destes seres espirituais, seja pela humanidade de Deus assumindo-a, ou seja, pela humanidade de todos nós, né, as criaturas humanas, o fato é que houve uma rebelião de boa parcela. Daí onde vem as rebeliões. O ato de rebelar-se original é dos seres espirituais. Houve uma rebelião desses seres espirituais em não querer servir a humanidade. Aí tem a teoria, ou a humanidade dos seres humanos como um todo, ou a humanidade de Deus que se faria homem. Seja o que for, o ódio desses seres espirituais é para com a humanidade. Nós somos, a natureza humana, a raça humana, é a razão da rebelião e, portanto, do ódio eterno, se é que se pode dar esse nome, porque ódio é um sentimento, né? E sentimentos são faculdades da alma espiritual e do corpo. Como eles não são seres físicos, quando eu digo ódio num ser espiritual, eu não estou dizendo na mesma proporção que eu digo num ser material. Mas não tem exatamente como escrever, porque nós não temos experiência angélica, nós só temos experiência humana. Então, diz um trecho do Apocalipse que 1/3 do céu foi varrido. É uma expressão que está lá, né? Que o dragão varreu 1/3 do céu com a sua cauda. É uma figura apocalíptica para descrever que uma boa parte, 1/3 é uma boa parte, embora a minoria, né? Não é a maioria, é uma minoria, mas você há de convir que se foi criada uma multidão tal, como eu já descrevi, 1/3 disso já é muito. É muita coisa. Então, 1/3 se rebelou, ou seja, tornou-se má. Então, Deus criou os demônios? Sim, mas eles não eram demônios quando foram criados. Todos foram seres espirituais bons, como diz o Gênesis, tudo que Deus cria e vê que é bom. Alguns perguntam, mas se a narração da criação, no livro do Gênesis, narra a criação de tudo, onde está a criação dos anjos? Lá no Gênesis. Olha,
existem correntes de teologia bíblica que querem interpretar o texto, é uma possibilidade de interpretar o texto que eu vou apresentar. Repare que no primeiro dia, Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Essa luz é uma luz criada, né? E, portanto, não é Jesus, porque Jesus não é criado. Ele é a palavra faça-se, e a luz se fez. Então, ele é a palavra faça-se, a palavra que sai da boca de Deus é Cristo. Por isso que dizemos que o verbo... É o verbo. se O encarnou, verbo, que verbo é fez esse? Faça-se. Faça-se. Então, veja, Deus emite um verbo e esse verbo se desloca. Então, faça-se. O faça-se é o verbo, que é o Filho. E o deslocamento, né, esse fôlego que sai do Pai é o Espírito. Então, tudo que surge, tudo que existe é obra da Trindade. Deus todo cria. Né? O Pai nada faz sem o Filho e sem o Espírito. E é o que a gente chama de pericórese, né? Todas as pessoas da Trindade estão interpenetradas. Agora veja que Deus cria a luz no primeiro dia. Mas lá, se eu não me falha a memória, agora tem que olhar na Bíblia. O quarto ou quinto dia, Deus cria os luzeiros. O sol, as estrelas. Então você percebe que primeiro Deus cria a luz e depois Deus cria sol e estrelas. Então uma coisa é a luz, outra coisa são os astros luminosos. Ora, então que luz é essa? Antecede, né, os astros. É algo imaterial que não são os seres os astros. Então há uma corrente bíblica. Tenho certeza que muita gente não tinha prestado atenção. Exatamente. Então, Mas o nome Lúcifer. Lúcifer, justamente, é o portador da luz. Então, provavelmente, quando Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez, esta luz seriam, na verdade, estes seres celestiais, não materiais. E aí, depois, num outro momento da criação, é que vai surgir a luz material, né? Sol, estrelas, etc. Então, concluindo o raciocínio, porque a gente já vai, né, daqui a pouco para o intervalo, estes seres se rebelam. Como eles são seres perfeitos na sua constituição, puros na sua constituição, e eles não demandam raciocínio para chegar a conclusões, todo ato de um ser celestial puro, como são os anjos, são atos perfeitos. Então, o anjo que se rebela, né, completos, são atos completos. Então, esses seres se rebelaram e estão convictos da sua rebelião. Ele não pode se converter. Não, ele não se converterá, ele não se arrependerá, ele não voltará rezar atrás. Pela conversão do demônio. Não, Tem gente que reza pela isso não existe. Orígenes, lá na escola de Alexandria, defendia a chamada apocatástasis. Ele dizia que no fim dos tempos, no final de tudo, voltará, a última coisa seria que tudo voltará para Deus, inclusive os demônios. Mas é claro que a igreja condenou isso como heresia. Né? Então não é fé católica, a apocatástasis. Podemos parar aqui, padre? Ufa! Olha, gente, o que eu fiquei... Você viu que catequese maravilhosa? E como você é importante e amado por Deus, porque Deus criou você à sua imagem e semelhança. E essa catequese maravilhosa que nós estamos aqui tendo hoje, nessa terça-feira no Brasil Cristão, só é possível graças à sua ajuda. Então, muito obrigada a você que é sócio, a você que contribui com essa obra de evangelização. E nós queremos aqui aproveitar este momento para agradecer, mas para pedir também que você continue sendo fiel. Exato. Quantas pessoas precisam ouvir isso aqui, gente? Quantas vezes você já leu o livro de Gênesis e ainda não tinha prestado atenção? Não é? Quanta coisa, quanta informação que vai nos tornando mais igreja, né? Mais inteligentes, mais conhecedores da palavra, e isso vai nos fazendo amar mais aquilo que nós somos como filhos de Deus. Então, nos ajude. Aqui do ladinho, oh meu Deus, toda vez apronto para o lado errado. Esse quadradinho aqui, o QR Code, ele serve para você nos ajudar sem você sair de casa. Pega seu celular, põe na câmera fotográfica, aponta para o QR Code aí na sua tela e vai aparecer uma tarja, você clica nesta tarja, vai enviar você para o nosso site. Lá no nosso site tem duas opções. Uma é uma doação espontânea com o valor que você quiser fazer, e aí você vai usar o seu cartão de crédito, o seu internet banking no seu celular, e a outra é um carnê digital mensal que você pode escolher e todos os meses nos fazer essa doação. Continue sendo fiel a essa obra, né, Fernanda? A gente precisa tanto dessa fidelidade.
Precisamos. Vamos manter os 115%, né? Agora, no mês de julho. Mesmo Exatamente. sangue de Jesus. E dizer isso hoje, né? Você que está nos vendo aqui, olha, você gosta do Brasil Cristão, essa catequese como essa que você acabou de ouvir, te edifica, então manifesta a tua gratidão a Deus e te torna um sócio da Associação do Senhor Jesus. Entra em contato conosco, liga no nosso call center agora e manifesta a tua gratidão a Deus e o teu desejo de também ser generoso. Exatamente. Faça como o Euridice Peixoto da Costa, do Rio de Janeiro, olha só, capital carioca, se tornou um sócio agora, seja bem-vindo, querido. José Carlos também de Vinhedo, São Paulo, pertinho aqui. Faça como eles, entre em contato conosco, 1938719620 e vem fazer parte da nossa família. Vamos fazer um intervalo para você ligar, hein? Já já a gente volta.